Hora da lição! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui à Hora da Lição em meu canal Evanilton Paixão. Que Deus continue abençoando a todos. E se você que está chegando agora, pegou o link aí que alguém compartilhou e você está acompanhando esse vídeo que ainda não se inscreveu, eu vou fazer um convite para você, tá certo? Clique aí embaixo, inscreva-se, vai aparecer 3 sinos, aperte o primeiro, dê seu like e compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Olha só, vamos fazer aqui um resumo e uma recapitulação aqui da lição desta semana, a última lição desse primeiro trimestre, tá certo? Lição número 12, tema Recompensas da Fidelidade. E a gente pegou aí do sábado, dia 18 de março até sexta-feira, tá bom? Verso para memorizar. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Esse verso está lá em Mateus, capítulo 25, verso 21. A lição ela está falando da maior recompensa, que é a vida eterna. Recompensa aqui, biblicamente, teologicamente falando, não é carro, não é mansão, não é porque tem que acumular tesouros no céu e juntando lá porque vai guardar no cofre, e lá no cofre da nova terra ou do céu o ferrugem não corrói, as traças não corroem. Não é nada disso, mas é a vida eterna com Jesus, a maior recompensa. E recompensas da fidelidade é quando você é fiel a Deus. Não importa os problemas, as situações que você passa aqui, as aflições, a Bíblia chama a atenção que nós precisamos ser resistentes, resilientes, fiéis a Deus em todas as coisas. Mesmo vivendo no mundo de pecados e de atrações, no mundo colorido, devemos realmente observar as coisas para não cair em tentação e ser destruídos. Tem coisas que nos conduzem para a perdição. Então precisamos ser fiéis a Deus, ser fiéis e continuar no caminho. A lição também está apresentando a respeito de as pessoas serem perseguidas porque são fiéis. Tem o bullying, tem a chacota, tem a perseguição mesmo. Então, apesar das pessoas desmerecerem, muitas vezes porque você segue a verdade, porque você é fiel a Deus, porque você quer ser um bom administrador e fiel para a salvação, e as pessoas dão conselhos, pessoas que dizem que são amigos, dizem assim: vá por esse caminho, faça isso aqui que é melhor, eu administrei assim, deu certo, que negócio de igreja não precisa disso não, de dinheiro não, a igreja não precisa desses talentos não, Deus não precisa disso não, que Deus já é rico. Então esse tipo de conselho, apesar das pessoas fazerem isso, mesmo assim você tem que manter seu foco para o alvo. É assim que Paulo diz: eu mantive meu foco para o alvo. Paulo sofreu naufrágios, Paulo foi mordido de serpente, apedrejado, várias coisas, açoitado em Filipos, na cidade de Filipos. Então, quando você sofrer problemas e aflições, pense que você vai ganhar maior recompensa pela sua fidelidade. E essas palavras do verso para memorizar, que está lá em Mateus capítulo 25, verso 21, Jesus dirá para o vencedor. Um dia a cidade santa vai descer do céu. Imagine uma nave, uma grande nave descendo. Ela vai descer, ela não vai pousar na terra por causa do pecado, da contaminação, ela não vai pousar ainda, só depois de 1000 anos. Jesus vai pegar coroa por coroa na mão dos anjos e vai coroar cada vencedor. Quando passar pelos portais da cidade, ele vai coroar. Então a Nova Jerusalém foi a cidade que João viu e que Abraão também viu na sua visão. Depois que ela subir para o céu com os salvos, depois de 1000 anos, aí ela vai retornar e vai fixar aqui. Aqui vai ser o centro do universo. Então nós precisamos ser fiéis realmente, mesmo que custe a morte, porque o caso da gente aqui no mundo é um caso de vida ou morte. É um caso mesmo que custa a vida. Ou você segue a Cristo para a salvação, a vida eterna, ou você vai perder a salvação porque você não segue a Cristo. É assim, simples. Ou você está com Cristo ou você não está. Outra coisa que a Bíblia apresenta, não só sobre as recompensas pela vida, pela fidelidade,
vida eterna, Nova Jerusalém, também um acerto de contas. O acerto de contas que nós vamos ter, o veredito final, quando Jesus vier como juiz, ele vai julgar pelas obras. Ele vai dar o veredito pelas obras. Já está julgando agora, Jesus já está julgando a humanidade pelas suas obras, pelo que nós fazemos. Quando ele retornar, vai vir com o veredito para dar a recompensa pelas obras. O que eu fiz, eu vou receber a minha recompensa, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. As recompensas que Deus tem reservado para os fiéis estão além de nossa compreensão. Então, quando nós estivermos trabalhando para salvar alguém, não é porque ela vai receber 1 quilo de alimento, porque ela vai ser ajudada lá com o dia do médico, não é porque ela vai receber uma cesta básica, ela fica com medo de entrar na igreja, eu só vou receber se eu entrar na igreja se eu estiver tomando estudo bíblico mesmo assíduo, ou então estando ali constante, né, na rotina, porque senão não vou ganhar nada da igreja. Não é por isso. Na verdade, é mais do que isso. Batismo, vida cristã, entrar na igreja faz parte do processo. Porém, não é por causa disso, mas é porque você vai oferecer a vida eterna. Eu estou oferecendo a vida eterna para você. Você aceita? Você precisa ser fiel para ganhar a vida eterna com Jesus. Você aceita? É isso que as pessoas precisam entender, é isso que a liderança da igreja, é isso que os membros da igreja, é isso que os diretores missionários, é isso que as pessoas que querem salvar pessoas precisam fazer. Nós precisamos fazer com que outras pessoas que não conhecem nada da vida eterna entendam por que precisam aceitar Jesus. Para ter a recompensa da vida eterna, precisa ser fiel. E a fidelidade envolve um caminho por onde você precisa percorrer para no final ter a vida eterna. Então aqui, morte e vida eternas. Nós temos dois caminhos. Deus diz, hoje te proponho a bênção e a maldição. E Ele aconselha, escolha a bênção para ter vida. Então nós teremos dois resultados, morte eterna ou vida eterna. Não tem outro caminho, não tem um terceiro. Só a morte eterna ou a vida eterna. Você vai escolher qual. Precisa percorrer o caminho da fidelidade, ser fiel a Deus. Então ser fiel a Deus não é fraqueza. Ser fiel a Deus é porque você quer seguir o caminho correto para ter a vida eterna com Jesus. Então tem muita gente que está com medo também de ganhar a vida eterna, de perder a vida e de perder a oportunidade de ter uma mansão e porque vai ter um novo nome. Na verdade, a gente tem que ter em mente uma coisa, que o pagamento, a recompensa final é a vida eterna. Não é porque vai ter uma mansão, porque vai ter coisas maravilhosas, não é por isso, mas é porque você vai ter uma vida que nunca mais vai morrer. Você já parou para pensar nisso? Você já se deu conta disso? Então você vai fazer o que com o seu tempo de oportunidade? Você vai jogar fora para quando você for ressuscitado você receber o pagamento da morte eterna, ou você vai aproveitar o lado de Cristo e se Jesus não voltar ainda, você morrer antes, certo? E Jesus voltar depois, você vai ser ressuscitado para a vida eterna. E mesmo que não morramos, que Jesus retorne no nosso tempo, nos nossos dias, precisamos ser fiéis para sermos salvos. Tá certo? É difícil, complicado, um mundo de aflições, mas Jesus disse, tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Então a morte de Cristo possibilitou o retorno dele. Jesus precisaria morrer de fato para pagar o preço e dar a oportunidade, o preço do pecado, e dar a oportunidade, que é o tempo da graça, e cumprir a promessa de retornar e resgatar os fiéis. Então, a morte de Jesus possibilitou o retorno dele. Então, por isso que Jesus precisa retornar a esse planeta para buscar os vencedores. Você quer ser um vencedor, uma vencedora? Então, vamos ser fiéis a Deus. Olhando para a recompensa. No entanto, como Moisés, Paulo escolheu sofrer com os fiéis de Deus e pela causa de Cristo,
Sofreu açoites, apedrejamento, prisão, naufrágio, fome, foi mordido de serpente. Então eu já falei isso aqui. E ele viveu na escassez, ele sabia o que era fartura e ele sabia o que era escassez. Assim ele já falou aí em alguns versos bíblicos, onde ele mesmo pronuncia, o próprio Paulo, dizendo que ele sabe o que é os dois. Porém, ele olhava para o alvo, ele estava com os olhos fixos para frente, para o alvo, para a recompensa final. Então ele olhava isso tudo que ele vivia como necessário, que ele estava vivo, com saúde, e quem estava mantendo ele, a vida dele era Cristo. Combati o bom combate e encerrei a carreira, guardei a fé em Cristo Jesus, sendo fiel, e eu olho para o alvo, que é Cristo Jesus, a vida eterna. É assim que ele fala. Como Paulo foi capaz de suportar tudo isso? Sendo fiel a Deus, sendo fiéis. Ele escreveu da prisão: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essas foram as palavras de Paulo lá em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Então esse precisa ser o nosso objetivo. Apesar de estarmos sofrendo aqui, ralando e lutando e sofrendo perseguições, olhe para o alvo. Precisamos olhar para cima, olhar para a recompensa. Imaginar, pensar todos os dias, ser resilientes, resistentes. Precisamos ser fiéis, irmãos, nisso daí. Precisamos aprender isso daí para sermos fiéis, para que outras pessoas sejam contagiadas com essa fidelidade, para que valha a pena a salvação para outras pessoas. Tá certo? A visão de mordomia, nós vimos nessa lição a visão de mordomia, que a igreja deve usar os recursos para ajudar os pobres, para manter os departamentos, os irmãos se unirem, enquanto a igreja não entender que precisa ter essa visão e fazer na prática, nada vai acontecer. Essa geração vai demorar mais um pouco para entender isso, para que possa conquistar pessoas. Então, precisamos usar os recursos para ajudar outras pessoas. Afinal, o que Deus nos chama para fazer com os recursos que Ele nos confiou? Usá-los para salvar pessoas, tá certo? Vivamos com o necessário. Se você tem o necessário, fique contente com isso. Seja feliz com isso. Agora, se Deus te der um pouco mais, use para a causa do Senhor também. É como Jesus contou a parábola. Jesus ele compara o retorno dele como uma parábola que o senhor da casa viajou, deixou um talento com um, deixou mais um pouco com outro, mais um pouco com outro. E quando retornou, ele procurou saber como foi a administração. E o que tinha um talento enterrou. Achou que não dava, eu tenho esse pouco, não dá para multiplicar, não dá para nada. Mas o segundo multiplicou e o terceiro multiplicou. É isso que Deus espera de nós, que peguemos o necessário e multipliquemos. E tem muita gente com o necessário na mão e egoísta, avarento, e acha que não dá para mais nada. Então precisa ser fiel a Deus, para que Deus continue te dando, para que Deus multiplique isso. Então, mesmo tendo o necessário para mim, para minha família, Deus vai me dar um pouco mais para ajudar outras pessoas. Esse é o objetivo, tá certo? Precisamos ter o coração e o espírito de solidariedade para ajudar outras pessoas. Precisamos buscar pessoas para a salvação. Essa é a nossa missão. E aqui nessa história dos talentos não está falando de habilidades, de dons, de talentos, do que eu sei fazer, do que você sabe fazer. Precisamos entender isso. Muita gente quando prega precisa entender isso daqui. Tem muita gente que ainda não entendeu. Jesus está falando realmente dos recursos que ele deixou para os servos. Olha, os talentos era o dinheiro. Ele deixou os recursos, o senhor da casa, e disse: tome conta das minhas propriedades, vou deixar um tanto com um, tanto com outro, um tanto com outro, e vocês multipliquem. E viajou. Quando ele retornou para ver o resultado da administração, ele esperava ali um bom desenvolvimento, uma multiplicação. Só que o primeiro enterrou. E olha só o que diz aqui na lição de quarta, dia 22 de março, que diz o seguinte:
a parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 180. Não tem nada a ver com talento de habilidade, cantar, pregar, costurar, consertar carro, computador, não tem nada a ver com isso. É certo que na obra, é certo sim que nós usaremos os talentos para a obra. A história aqui não está falando disso, está falando do dinheiro mesmo, dos recursos e propriedades. O que nós estamos fazendo com os nossos recursos e propriedades, estamos empregando, administrando da maneira correta, também está servindo para ajudar outras pessoas, para salvar pessoas, essa é a missão. O que a igreja está fazendo com isso? O que é que a liderança da igreja, o que é que os fiéis estão fazendo? Será que a igreja está realmente buscando pessoas com esses recursos para salvar? É isso que está falando. E está apresentando que o que tinha um talento, enterrou, guardou, ou seja, enterrou, não olhou para trás e aí seguiu o caminho e não quis saber mais de nada, achava que não dava para fazer nada. Às vezes a gente olha para o que nós temos e nós dizemos assim, isso aqui não dá para nada, são pouca coisa, não dá para fazer nada. E isso é falta de fé, isso é falta de fidelidade. Precisamos olhar para o pouco, pedir a Deus que multiplique e usar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. E ser fiel a Deus no pouco, é isso que ele diz, e te colocarei sobre o muito, servo bom e fiel. Então precisamos viver de fato essa realidade. Se nós não vivermos isso, não temos como ganhar a salvação. Então que nós possamos ter essa visão de mordomia, de ser bons administradores, como o tema geral do trimestre da lição fala, né? Administradores fiéis à espera do mestre. Então que nós possamos ser bons administradores fiéis à espera de Jesus Cristo, como a parábola finaliza, a parábola de Jesus, dizendo que o Senhor da casa é Jesus, que vai retornar para dar a recompensa final para todas as pessoas que foram fiéis a Ele. Então que nós possamos realmente ser fiéis a Deus para receber a recompensa de Deus, que é a vida eterna com Jesus, com a nossa fidelidade para com Deus e para com outras pessoas também. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui em meio ao mundo de pecados, de sofrimento, o Senhor nos apresenta que nós precisamos ser fiéis para que possamos ganhar a vida eterna. Que possamos ser resistentes, resilientes, fiéis a Ti, para no final ganhar a vida eterna. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nesse caminho. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amigos, é isso. Até o próximo trimestre, a próxima lição. Não deixe de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima Hora da Lição.